Com o início da Libertadores de 2017 e a estreia histórica com vitória da Chapecoense nessa edição de Libertadores, hoje resolvemos relembrar e homenagear aquelas agremiações que bateram na trave no sonho de conquistar a Libertadores. Alguns ficaram muito próximos de conquistar o torneio, já outros nem tanto, mas só de chegar na final já foram muito honrados. Ao todo, foram 17 times que chegaram ao vice-campeonato e nunca conquistaram a América. Bom, antes de começar a falar dos times que bateram na trave no sonho de conquistar a Libertadores, a gente precisa mencionar que são 17 times e se a gente for falar 1 minuto por time, acabaria tendo 17 minutos. E nós sabemos que a gente sempre foca em detalhes, em jogadores, em contextos históricos, e esse vídeo acabaria terminando em 50 minutos se a gente fosse focar em cada campanha dos times, desses 17 times que foram vices da Libertadores. Então tentaremos fazer um vídeo mais conciso, abranger mais sobre os times e posteriormente falaremos especificamente desses times que foram vices, né? E tentaremos focar um pouco mais nas campanhas dos 3 brasileiros que chegaram a esse vice. Por falar em vice, né, automaticamente a pessoa que sabe de futebol, a pessoa que gosta de Libertadores, de futebol, já associa vice-campeonato de Libertadores com o nome de América de Cali. É o maior vice-campeão de Libertadores, tem 4 ao todo, sendo que 3 vezes foram seguidas, né? 85, 86 e 87, seguidamente vice-campeão. Primeiramente contra o Argentino Júnior em 85, em 86 perdeu para o River, em 87 perdeu para o Peñarol do Uruguai e em 96, 20 anos depois do vice contra o River em 86, perdia novamente para o River em 96. Então a América de Cali abre essa sessão dos vices, sendo o maior vice com 4 batidas na trave do torneio. Bom, seguido do América, eu cito o Barcelona do Equador, o Barcelona de Guayaquil, como diriam os filósofos aí da televisão aberta, né? E o Barcelona do Equador, de Guayaquil, ele tem 2 vice-campeonatos, né? Em 90 e em 98. Em 90 perdeu para o Olímpia do Paraguai, sendo que o Olímpia conquistava a sua segunda Libertadores. E em 98, o Barcelona perdeu para o Vasco, com aquele timaço do Vasco. Venceu o River na semifinal, na minha maneira de ver, foi uma final antecipada. E ali o Barcelona dava adeus ao sonho de conquistar a América. Teve 2 oportunidades e não levou nenhuma. Também com 2 vices de Libertadores, menciono o Cobreloa do Chile. O Cobreloa que chegou 2 vezes seguidas na final, também a exemplo do América de Cali, só que dessa vez o América foi 3 e o Cobreloa 2. Então o Cobreloa em 81, em 82 chegou por 2 vezes na final. Perdeu em 81 para o time do Zico. Aliás, o Zico foi soberano nessa final. Dos 3 jogos que o Flamengo fez contra o Cobreloa na final, o Zico marcou 4 gols, sendo uma vitória de 2-1. Na volta, o Cobreloa venceu por 1-0. E na terceira e finalíssima, o Flamengo venceu por 2-0, 2 gols do Zico. E na segunda final, em 82, o Cobreloa chegou novamente e perdeu para o Peñarol, dando também adeus ao sonho de conquistar a América. Bom, a cidade de Cali, na Colômbia, é a cidade mais amarga quando falamos de Libertadores, sendo que temos o América com 4 vices e o Deportivo Cali com 2 vices, somando ao todo 6 vices de Libertadores. A cidade de Cali soma. A primeira em 78 para o Boca Juniors, hoje temido, mas que naquela oportunidade conquistava apenas o seu 2º título. E depois o Deportivo chegou à final novamente, só que dessa vez em 99 e perdeu para o Palmeiras, aquele Palmeiras da Parmalat com Alex, Zinho, Evair, Paulo Nunes, Oséias, mas que o Deportivo deu muito trabalho. E o Palmeiras, no meu modo de ver, a exemplo do Vasco, fez uma final antecipada contra o River Plate novamente. O Deportivo Cali chegou 2 vezes na final, bateu na trave as 2 vezes e dificilmente chegará na final novamente, só se montar um grande esquadrão. E o último time da sessão com 2 vices de Libertadores é justamente o Newell's Old Boys, né? O Newell's Old Boys que montou um excelente esquadrão de 88 a 92. Curiosamente, os 2 vices do Newell's Old Boys foi em 88 e em 92. 88 perdeu para o Nacional do Uruguai, inclusive foi o último título de um time uruguaio na Libertadores, foi do Nacional em 88. O Newell's Old Boys tinha um timaço com Batistuta, Tata Martino, Sensini, Abel Balbo, Basualdo, enfim,
era um timaço, era uma grande máquina. 4 anos mais tarde, o News Old Boys bateu na trave novamente, perdendo para o time do São Paulo do Tele. E o News Old Boys era um timaço também. Não tinha o Batistuta, mas manteve o Tata Martino e era treinado pelo Marcelo Bielsa. É louco Bielsa. O News Old Boys deu muito trabalho ao São Paulo. O São Paulo só conquistou esse título nas penalidades. E aí o News Old Boys chegava pela última vez na final e bateu na trave e não conquistou o título da América até então. Agora se inicia os times que têm apenas um vice, chegaram apenas uma vez e não conquistaram o título. E começamos pelo Universitário do Peru, que chegou em 72 e perdeu para o Rei de Copas, né? O Independiente, que era um monstro da Libertadores naquela oportunidade. Ainda é o maior campeão. Parou nos anos 80, mesmo assim não foi alcançado ainda. Seguido do Universitário, eu cito outro time chileno a chegar na final de Libertadores e não conquistar o título, que foi a União Espanhola em 75, que perdeu também para o Independiente da Argentina. O União Espanhola, que é um time tradicional, sempre figurava na Libertadores até meados dos anos 90 e que depois caiu um pouco no ostracismo, mas agora está retornando de novo. Novamente um time chileno, dessa vez a Universidade Católica, que chegou em 93 e perdeu para o São Paulo do Tele. O São Paulo conquistava o bi da Libertadores, a Universidade Católica chegava pela primeira e última vez. Aliás, dos times chilenos que chegaram na final da Libertadores, a Universidade Católica foi a última agremiação. Lembrando que foram 4 times que chegaram na final da Libertadores dos times chilenos. União Espanhola 75 não levou, Cobreloa 81 e 82 não levou, o Colo-Colo foi o único time que chegou e levou em 91, e a Universidade Católica encerrando esse ciclo dos times chilenos chegarem à final em 93 e perdeu para o São Paulo. Em 97, outro time peruano chegava à final, dessa vez o Sporting Cristal. Aliás, comparado ao Universitário, o Sporting Cristal foi o time que deu mais indícios que poderia conquistar o título. Afinal, na fase de grupos, enfrentou o Cruzeiro, o Grêmio e um rival local que era o Alianza Lima. Depois eliminou outras agremiações fortíssimas, como o Vélez, o Bolívar e o Racing na semi, e aí pegaria o Cruzeiro novamente. Quanto o Cruzeiro, 2 partidas dificílimas, 0-0 no Peru, 1-0 no Mineirão com gol de Elivelto. O Cruzeiro sagrou-se campeão e o Sporting Cristal chegou dessa vez e nunca mais. A partir dos anos 2000 começava a saga dos mexicanos na Libertadores, fazendo boas campanhas e consecutivamente chegarem até a final. Nunca conquistaram o título, mas 3 times mexicanos já chegaram à final e o primeiro deles foi o Cruz Azul em 2001. Em 2001 o Cruz Azul chegou à final e pegou aquele Boca. Agora sim, o Boca temido, o Boca de Carlos Bianchi, Riquelme, Palermo também. Esse Boca que foi o papão da Libertadores dos anos 2000. Inclusive o Cruz Azul chegou a eliminar o maior rival do Boca, que foi o River Plate nas quartas de final. Para você ver que foi uma boa campanha do time mexicano. E o Cruz Azul perdeu para o Boca em 2001 e deu muito trabalho. O Cruz Azul que só foi perder para o Boca nas penalidades. Chegou nessa final e depois nunca mais fez boas campanhas, inclusive na Libertadores. Depois de 2001, em 2002, chegava outro time que nunca havia disputado uma final sequer da Libertadores. Era novato na Libertadores, tinha disputado apenas um torneio, que no caso é o São Caetano. Ele vivia a sua melhor fase, né? Ainda estava em ascensão, tinha acabado de ser vice-brasileiro em 2000 contra o Vasco, também foi vice novamente do brasileiro em 2001 contra o Atlético Paranaense, e em 2002 disputava sua segunda Libertadores e já estava na final do torneio. Outros times maiores, muito maiores que o São Caetano, demoraram a chegar à final e conquistar o título. A exemplo do Internacional de Porto Alegre, do Corinthians, do São Lourenço, do Atlético Mineiro, enfim. Outros times demoraram a chegar à final e conquistar o título, e o São Caetano já disputava a sua primeira final e única e última de Libertadores. Na fase de grupos, o São Caetano passou em primeiro lugar, num grupo que tinha Cobreloa, Cerro Porteño e Alianza Lima. É um grupo que era um pouco mais fácil comparado às fases que os times viviam. O Cerro Porteño é tradicionalíssimo, o Cobreloa também, a Alianza Lima também. Só que naquela oportunidade não vivia seu melhor momento. E o São Caetano era realmente o melhor time comparado aos elencos, né? Nas oitavas de final, o Azulão começava aquela saga de passar nos pênaltis. Pegou a Universidade Católica do Chile e empatou 1-1 no Brasil, 1-1 no Chile e ganhou nos pênaltis por 4-2. Nas quartas de final, pegou um gigante da América do Sul, até do mundo, que é o Peñarol. Primeiro jogo, 1-0 no Uruguai. Jogo da volta, 2-1 para o São Caetano.
Lembrando que naquela oportunidade o gol fora não era regra ainda, não valia. Então por isso que 2-1 e 1-0 levou a decisão para as penalidades e o São Caetano venceu o Peñarol nos pênaltis por 3-1. Na semifinal, o Azulão enfrentaria o América do México. Aliás, o América é o maior time do México e nunca chegou na final da Libertadores, né? No jogo da ida, aqui em São Paulo, 2-0 para o São Caetano, com gols de Adãozinho e Somália. No jogo da volta, no México, 1-1, gols de Pavel Pardo para o América e Ailton. O São Caetano enfrentaria o Olímpia do Paraguai na finalíssima. O Olímpia que naquela oportunidade já era a bi da Libertadores. Já era um dos grandes, e é um dos grandes times da América do Sul, contra um time novo. O São Caetano ainda é novo, é de 89, naquela oportunidade tinha 12 anos, hoje tem 27. E no primeiro jogo da final, o Azulão surpreendeu e venceu o Olímpia no Paraguai. Dependeria muito do primeiro jogo para pensar em almejar o título. O São Caetano foi lá e venceu o Olímpia no Paraguai. Conseguiu o mais difícil. No jogo da volta, o São Caetano saiu vencendo. Primeiro tempo foi 1-0 pro São Caetano, gol do Ailton novamente. Então aquele sonho distante passava a se tornar realidade. Imagina o São Caetano campeão da América. Estava acontecendo. Faltava apenas 45 minutos para o sonho se concretizar. Mas 45 minutos no futebol se equivale a uma eternidade. Se 5 minutos, se 1 minuto é uma eternidade no futebol, imagina 45. Foi o suficiente para o Olímpia empatar e virar o jogo com Córdoba e Baez. Nas penalidades, os paraguaios venceram por 4-2. Marlon e Serginho perderam para o Azulão. Serginho que hoje mora no céu, né? Então, o São Caetano deu adeus ao sonho de conquistar a América, perdendo para o Olímpia essa final que tinha tudo para vencer. Nessa sequência, curiosamente, 2002, 2005 e 2008 foram os brasileiros que chegaram à final e não levaram, né? A exemplo do São Caetano, cito agora o Atlético Paranaense, que em 2005 fez uma campanha memorável também, né? O Furacão havia sido vice-campeão brasileiro em 2004, perdeu nas últimas rodadas o título para o Santos. Tava tudo para conseguir aquele título, aquele bicampeonato brasileiro, com o Washington fazendo muitos gols, mas escapou o título nas últimas rodadas para o Peixe. Mas com o vice-campeonato conseguiu a vaga na Libertadores. Em 2005 manteve uma base boa, o Washington foi embora, mas tinha o Aloysio, tinha o Lima, tinha o Fabrício jogando bem, tinha um bom time o Atlético, o Furacão. E na fase de grupos caiu no primeiro grupo, no grupo 1, com Independiente de Medellín, o América de Cali novamente e o Libertad do Paraguai. O Independiente de Medellín passou em primeiro e o Furacão em segundo. Nas oitavas, o primeiro sufoco, né? O Atlético Paranaense pegou o Cerro Porteño, 2-1 no Paraguai, 2-1 no Brasil, e a decisão foi para os pênaltis, onde o Furacão passou, chegou às quartas de final, que pegaria um gigante do mundo, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, um gigante do mundo, que é o Santos. E no jogo da ida, na Arena da Baixada, um jogaço, 3-2 pro Furacão, Evandro, Marcão e Lima fizeram os gols pro Atlético, Ricardinho e David pro Santos, e no jogo da volta apenas um gol de diferença bastava pro Peixe chegar à semifinal. Lembrando que em 2005 o gol fora já passou a valer, o Furacão mesmo jogando fora, mesmo com uma vantagem pequena, mas uma vantagem, foi lá na Vila Belmiro e venceu o Santos por 2-0. E ali o Atlético Paranaense fazia história ao chegar à semifinal e enfrentaria um time mexicano, no caso o Chivas Guadalajara. E nessa semifinal o Furacão já começou mandando bala, 3-0 no Paraná e uma vantagem muito grande, praticamente colocava o time paranaense na final. Na volta, no México, 2-2 e de fato se concretizou esse feito histórico. Atlético Paranaense na final da Libertadores, finalista da Libertadores. E o Furacão não teria vida fácil, pegaria ou o São Paulo ou o River Plate, dois campeoníssimos da Libertadores, né? Acabou sendo o São Paulo mesmo. E na final teve aquela polêmica que o Atlético Paranaense foi vetado de jogar no seu próprio estádio, não pôde jogar, e os paranaenses culpam a diretoria do São Paulo até hoje por induzir a Conmebol a vetar o estádio. Infelizmente o Atlético Paranaense não pôde jogar perto da sua torcida, teve que jogar no Beira-Rio. E no jogo da ida foi 1-1, com gols de Aloysio, o Atlético Paranaense jogando muito bem, mas acabou tomando empate do São Paulo. Foi um gol contra do Durval, que naquela oportunidade defendia o Atlético Paranaense. O jogo em aberto em São Paulo, né? No jogo da volta, no Morumbi, o São Paulo realmente foi soberano na partida, 4-0, o Fabrício ainda perdeu um pênalti, Luizão, Amoroso, Fabão e Diego Tardelli sacramentaram o tricampeonato da Libertadores para o São Paulo, e o Atlético Paranaense chegou
pela primeira e última vez na final. Poderia ter tido melhor sorte, poderia ter jogado nas suas dependências, poderia ter jogado no seu estádio e a história poderia ter sido outra. Em 2008 foi a vez do Fluminense ser vice e não conquistar o título, mas foi uma senhora pena porque o Fluminense fez uma senhora Libertadores, uma senhora campanha, a começar na fase de grupos, onde os componentes era a LDU, que posteriormente foi disputar o título com o Fluminense e levou, o Arsenal de Sarandi da Argentina e o Libertad. O Fluminense passou em primeiro, aliás goleando o Arsenal por 6-0, o Dodô fazendo milhares de gols bonitos como de costume, o Fluminense jogando muito, o Washington fazendo gols, Thiago Neves na melhor fase da sua carreira, Tio Conca também. O Fluminense jogava muita bola, Fluminense melhor colocado do grupo e melhor colocado na classificação geral. E aí nas finais, mais precisamente nas oitavas, começou a saga do Flu. O Fluminense que da final até a semifinal só havia enfrentado campeões da Libertadores, a começar nas oitavas, onde pegou o Atlético Nacional. O Flusão venceu os dois jogos, 2-1 e 1-0, e estava nas quartas. E nas quartas, o Fluminense enfrentaria um rival local, que já era tricampeão da Libertadores. Estamos falando do São Paulo. 1-0 no Morumbi no jogo da ida e um jogaço no jogo da volta. O Fluminense saiu na frente com o Washington, o São Paulo empatou com Adriano, o imperador naquela época, e aí o São Paulo estaria indo para a final. O Fluminense precisaria fazer mais 2 gols por causa do gol fora. São Paulo havia vencido por 1-0, a vantagem de não tomar gols em casa e depois fez um gol no Maracanã. Precisaria dos 2 gols para garantir a classificação para a semifinal. E aconteceu isso da maneira mais emocionante possível. Dodô, aos 28 minutos do segundo tempo, fez o gol do desempate, 2-1 para o Flu, mas precisaria de mais um gol, que aconteceu aos 46 do segundo tempo, onde o Thiago Neves bate um escanteio e o Washington vai lá e sacramenta a classificação para a semifinal da Libertadores. O Fluminense fez os 3 gols que precisava, eliminou São Paulo e enfrentaria o Boca na semi. Então, Atlético Nacional, São Paulo e Boca, só campeão até chegar à final. E o Flu não teve medo do Boca não, foi para cima na Bombonera, não venceu, mas saiu com um resultado maravilhoso, 2-2 na Bombonera, e trouxe um maravilhoso resultado para o jogo de volta no Rio de Janeiro, no Maracanã. E no Maracanã, o Fluminense foi novamente soberano. O Fluminense estava jogando muita bola naquela oportunidade. 3-1 no Maracanã, em cima daquele Boca, aquele temido Boca. E aí o tricolor das Laranjeiras fazia história e chegava na sua primeira final. Infelizmente foi a sua primeira, única e última. Mas, na final, enfrentaria a LDU, que já tinha enfrentado na fase de grupo. E no jogo da ida, um jogaço, né? Na final, lá no Equador, um jogaço. Foi 4-2. Mas foi um belo jogo, um jogo muito disputado de muitos gols. Pieler, o argentino, Guerron, Campos e o Rutia marcaram para o time equatoriano. Conca e Thiago Neves para o Fluminense. Uma vantagem boa da LDU para o jogo da volta, né? Lembrando que em final de Libertadores não tem gol fora. Então o Fluminense venceu por 3-1 a LDU. Sendo que o Thiago Neves marcou os 3 gols do Fluminense. Estava jogando muita bola naquela altura, naquela oportunidade. E a LDU descontou com Bolanhos. Nas penalidades, aquela fatídica injustiça, né? Thiago Neves, Conca e o Washington perderam. O Cícero foi o único que converteu para o Fluminense. E aí a LDU, de fato, conquistou o seu título de Libertadores, o seu único título em 2008. Em 2010, o Chivas Guadalajara foi o vice-campeão, perdendo a final para o Inter. O Chivas foi o segundo time mexicano a chegar à final. Mas essa campanha de 2010 começou um ano antes, em 2009, onde o Chivas e o San Luis do México fizeram boas campanhas e classificaram para as oitavas de final. Mas naquela oportunidade, o mundo vivia em crise por conta daquela gripe aviária, né? Mais precisamente no México. E a Conmebol determinou que as partidas que San Luis e Chivas disputariam nas oitavas de final seriam em jogo único. No caso, Chivas e São Paulo, San Luis e Nacional do Uruguai. Os dois times foram relutantes e não aceitaram essa decisão de ser partida única e não poder jogar no México. Com isso, os dois times desistiram, pediram para sair, bateram o pé e não jogaram essas partidas contra Nacional e São Paulo, respectivamente. Nacional e São Paulo já estariam nas quartas de 2009. Com isso, em 2010, a Conmebol resolveu convidar as duas agremiações mexicanas a entrarem diretamente nas oitavas de final. Portanto,
Em 2010, Chivas e São Luís já estavam nas oitavas. E aí o Chivas fez aquela campanha de eliminar o Vélez, o Libertad e a Universidade do Chile, nessa ordem até chegar à final contra o Inter. E o Inter eliminou o São Paulo na semi e conseguiu conquistar o seu segundo título de Libertadores, com o Celso Roth no comando, vencendo o Chivas. O Chivas chegou nessa final e depois nunca mais retornou ou disputou algum título de Libertadores. Talvez em 2014 possa se considerar uma das Libertadores mais fracas dos últimos 15 anos, onde na semifinal 4 times que nunca havia chegado nem à final, nunca tinha disputado o título. No caso, Nacional do Paraguai e Defensor do Uruguai era uma chave, e na outra chave, San Lorenzo e Bolívar, da Bolívia, né? O San Lorenzo definitivamente é o maior time, é um time grande na Argentina. No caso dessa semifinal, haveria de fato um campeão inédito. Final entre San Lorenzo e Nacional do Paraguai, 0-0 no Paraguai e 1-0 na Argentina com gol de Ortigosa. E aí o San Lorenzo era campeão, mas a pauta é dos vices, e o vice foi o Nacional do Paraguai. Talvez o vice mais fraco de todos os tempos, posso até chutar assim por cima. E agora recentemente, em 2015, o terceiro e último time mexicano chegou à final de Libertadores e não ganhou. Estamos falando do Tigres. O Tigres do México enfrentou o River e perdeu, mas o Tigres do México tinha um bom time, tinha um excelente plantel. Desse plantel cito o Guerrón, que fez história na LDU campeã em 2008, também jogou e perambulou pelos times do Brasil. O Juninho, brasileiro, zagueiro que jogou no São Paulo. Rafael Sobis, também brasileiro, esse conquistou Libertadores com o Internacional de Porto Alegre. E o francês Gignac, era um time que chegou à final pelos seus méritos, jogando muito bem. Eliminou o Inter na semifinal, inclusive, mas que não foi páreo para a camisa do River Plate. Entrou na história como um vice-campeão que nunca conquistou o título da Libertadores. E o último vice que nunca levou o caneco da América, né, digamos, foi agora, em 2016, o Independiente Del Valle, o equatoriano, um time que pouco disputa a Libertadores, que não está acostumado a disputar esse torneio tão aclamado. O Independiente Del Valle fez história e na final enfrentaria o Atlético Nacional, que sagrou-se o grande campeão da Libertadores, conquistando o bi da América. Independiente Del Valle foi aquela surpresa que todo mundo gostou de ver, porque eliminou o Boca, eliminou o River, enfim. Bom, com esse último vice de Libertadores do Independiente Del Valle, contabilizamos 17 clubes que chegaram à final e nunca levaram o título da Libertadores da América, nunca conquistaram o sonho da América. E no próximo programa a gente vai manter essa linha de pauta, no caso, os vices que nunca conquistaram a Champions League. Curiosamente, também são 17 times e faremos da maneira mais concisa possível. Outro tema que falaremos em breve é sobre os vices do América de Cali. Só que dessa vez nós manteremos o foco apenas no América. Falaremos das campanhas históricas que o América fez e não conquistou o título. Só que não será o próximo depois dos vices da Champions League. Senão o canal Mais 5 Minutos virará mais 5 vices de Libertadores. Porque a gente pouco ouve falar disso, tanto na televisão como nas mídias, nas redes sociais, internet, jornal também, nas mídias impressas. A gente pouco ouve falar disso. A gente vive uma era de prints e memes, por isso que o futebol fica cada vez mais de lado. E é legal sempre a gente relembrar esses feitos do passado. Así que defina acá y deje de embromar. ¡Caballero! Paraguay, hazaña paraguaya aquí en Sao Paulo, en el estadio Pacaembu, señoras y señores, Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002.